Muito bem. Vamos continuar nessa aula o estudo das hipóteses de extinção do crédito, com a primeira delas, que é o pagamento. Nas aulas anteriores, vimos os artigos 157 até 162 do CTN, importantíssimos sobre o pagamento, e agora vamos entrar no artigo que ele demanda para o seu entendimento conhecimento de outros aspectos do direito, que o legislador, ao redigi-lo, achou que quem fosse ler já deveria conhecer esses outros aspectos também. O ideal seria que ele tivesse colocado no próprio artigo esses detalhes. Mas nós vamos suprir essa deficiência agora. Artigo 163 do Código Tributário Nacional. Vamos dar uma olhada no dispositivo e depois eu vou fazer comentários fundamentais para que a gente possa entendê-lo. Vamos lá. Artigo 163. Existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito passivo para com a mesma pessoa jurídica de direito público. Olha esse detalhe, minha gente. Esse artigo aplica-se exclusivamente quando são devidos vários tributos para uma só pessoa jurídica de direito público. Ou seja, a empresa deve ou só para a União, ou só para o Estado, ou só para o Distrito Federal, ou só para o município. Somente nessa hipótese é que se aplica o artigo 163. Ah, boba! E quando for devido para mais de uma pessoa jurídica? Já vamos ver isso em seguida. Mas esse artigo é só quando são devidos vários tributos para uma só pessoa jurídica. Então vamos lá. Artigo 163, existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito passivo para com a mesma pessoa jurídica de direito público, relativos ao mesmo ou diferentes tributos, ou provenientes de penalidade pecuniária ou juros de mora, a autoridade administrativa competente para receber o pagamento determinará a respectiva imputação, ou seja, a ordem, obedecidas as seguintes regras, na ordem em que enumeradas. Então, nós vamos explicar cada uma delas, mas o cuidado que você tem que ter aqui é que elas terão que ser aplicadas na ordem em que enumeradas. Primeiro, o inciso primeiro do artigo 163, depois o segundo, depois o terceiro e, finalmente, o inciso 4º. Então, vamos lá. Inciso primeiro. Em primeiro lugar, os débitos de obrigação própria e, em segundo lugar, os decorrentes de responsabilidade tributária. Voltando para mim, então imagine o seguinte, uma empresa fez a retenção do imposto de renda na fonte dos seus empregados, que ela é responsável por isso, não mandou para a União e não pagou também o seu próprio imposto de renda. Então, entrou no processo falimentar, por exemplo, a autoridade vai imputar a ordem de pagamento dos créditos, primeiro será pago de obrigação própria, depois de responsabilidade. Vamos lá, inciso segundo. É o CTI. Lembre-se que a empresa está no CTI, está falindo. Né? CTI, ou seja, contribuição, taxa e impostos. Contribuição, taxa e impostos. Nessa ordem, contribuições de melhoria, taxas e, por fim, os impostos. É o CTI. No inciso terceiro, na ordem crescente dos prazos de prescrição, ou seja, aquele crédito que vai prescrever logo, que a prescrição já está pequenininha, já está quase chegando, será pago antes e depois os outros. E, finalmente, no inciso 4º, na ordem decrescente dos montantes, ou seja, primeiro serão pagos os de maior valor e depois os de menor valor. Muito bem, mas isso, minha gente, a grande questão, nós vamos explicar cada um desses incisos novamente, mostrando o quadro, mas é importante que a gente atente aqui para um detalhe, voltando a imagem para mim. Conforme eu disse, o legislador achou, que redigiu o CTN, achou que quem estivesse lendo esse dispositivo deveria já saber de antemão em que situações vai haver uma autoridade competente para imputar a ordem de pagamento dos créditos tributários. Em que situação? Certo? Porque não é em qualquer situação. Vamos imaginar que uma empresa não está em processo falimentar, está
andando normalmente, não há autoridade competente para meter o IB dele na empresa. Ela vai pagar o que ela bem entender. Uma pessoa física deve vários tributos, ela vai pagar o que ela bem entender. Não há autoridade competente. Não, primeiro você vai pagar esse, depois... Não. Ô, Boba, então o legislador do Código deveria ter colocado em que circunstâncias há uma autoridade. Deveria, há uma autoridade competente para imputar a ordem de pagamento. Deveria, mas para suprir isso, eu fiz para vocês. E essas situações formam o acróstico fácil R. Então vamos lá. Esse é o grande detalhe do artigo 63. Não é em qualquer situação que a autoridade deve imputar a ordem de pagamento dos créditos. Só ocorrendo, na verdade, nos seguintes casos. Ora, em se tratando de pessoa jurídica, nos casos de falência, concordata, aquelas que já foram concedidas e não acabaram ainda, né, porque não se concede mais concordata, liquidação judicial ou voluntária, que são é a situação em que as instituições financeiras passam, porque elas não são reguladas pela lei de falências, então elas entram em liquidação judicial voluntária para ver se as outras instituições compram aquela para que ela ganhe credibilidade e não afete o sistema, né, o sistema financeiro nacional, não abale o sistema financeiro nacional com a quebra de instituições financeiras. É o processo de liquidação judicial voluntária e, finalmente, o processo de recuperação judicial, criado pela atual lei de falências, Lei 11.101 de 2005, que é vamos dizer assim, uma substituição ao processo de concordata. Então, minha gente, forma esse acróstico fácil R. No caso de pessoa jurídica, falência, concordata, liquidação judicial, voluntária e recuperação judicial. E no caso de pessoa física, só na morte, no arrolamento ou no inventário. O arrolamento, que é um inventário de rito sumário, mais simples, né? Então, minha gente, só nas hipóteses do fácil R é que haverá uma autoridade competente para imputar a ordem de pagamento dos créditos. É muito importante que vocês atentem para isso, porque o CTN, como eu disse, não coloca essas situações, achando que quem lesse o dispositivo, o artigo 63, deveria saber quais são. Mas está aí o fácil R para vocês guardarem. Muito bem, voltando para mim, então agora vamos analisar individualmente cada inciso do artigo 163. É lógico, depois nós vamos ver um exemplo utilizando todos juntos. Mas vamos utilizar individualmente, estudar individualmente. Vamos lá. Inciso primeiro. Primeiro os débitos de obrigação própria e depois os de responsabilidade tributária. Então vamos lá. Vamos imaginar que uma indústria ela seja responsável por substituição tributária com relação ao ICMS 1 devido pelo proprietário rural. Essa é uma hipótese de diferimento, de substituição tributária para trás ou regressiva. Né? O matadouro será responsável pelo imposto devido pelo proprietário rural, que será pago juntamente com o ICMS de obrigação própria dele, que é o ICMS 2 do matadouro. Muito bem, vamos imaginar que esta empresa, este matadouro, entrou em falência ou recuperação judicial, etc. Entrou em falência. E aí, minha gente? O que acontece nesse caso? Ela está devendo ICMS 1 de responsabilidade e ICMS 2 de obrigação própria. Qual vai ser pago primeiro? Será pago primeiro de obrigação própria, ICMS 2, e em segundo lugar de responsabilidade tributária, porque o matador entrou em processo falimentar e há uma autoridade competente para imputar a ordem de pagamento dos créditos tributários. Tem que haver essa autoridade, nesse caso do fácil R, nós já sabemos. Então esse é o inciso primeiro. Inciso segundo é o CTI. Primeiro as contribuições, depois as taxas e por último os impostos. Nesta ordem, CTI. Vem o inciso terceiro, determinando que é na ordem crescente dos prazos de... Volta para mim, Vitor, por favor, Polião. Obrigado. Na ordem crescente dos prazos de prescrição. Então, aqueles que vão prescrever logo
que o prazo de prescrição já está pequenininho, serão pagos antes, né, do que aqueles que têm um prazo maior para prescrição, de acordo com o inciso 3º do artigo 163 do CTN e, finalmente, com o parágrafo, a quarta hipótese, que é na ordem decrescente dos montantes. Primeiro serão pagos aqueles de maior valor e depois os de menor valor. Muito bem. Então, estes são os 4 incisos analisados individualmente. Eu vou colocar aqui numa figura essas 4 situações para lembrá-los que cada um deles terá que ser obedecido, mas na ordem em que enumerados. Ou seja, primeiro o inciso primeiro, que determina que serão pagos aqueles de obrigação própria depois de responsabilidade, depois o inciso segundo, que é o CTI, o inciso terceiro na ordem crescente dos prazos de prescrição e o inciso quarto na ordem decrescente dos montantes. São as 4 situações, em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, a serem observados pelo legislador, pela autoridade que vai imputar a ordem de pagamento na hipótese do fácil R. Muito bem, voltando para mim, mas nós precisamos ver como é que se aplica isso na prática. Porque se acontecer uma situação em que são devidos vários tributos, qual o inciso que eu vou aplicar, de que forma eu vou aplicá-los? Então vamos lá. Vamos ver uma situação aqui na qual são devidos vários tributos para uma só pessoa jurídica de direito público. Ou só para a União, ou só para o Estado, ou só para o déficit, ou só para o município. Nesse caso é devido para o Estado, um Estado qualquer. É devido um ICMS de obrigação própria, uma taxa 1, uma contribuição de melhoria, um ICMS de responsabilidade, uma taxa 2 e um IPVA. Com estes prazos de prescrição que estão aí e com os valores que estão aí. Bom, então nós vamos para o inciso 1º do artigo 63. Cuidado, isso só se aplica porque são devidos todos os tributos para o Estado. E o que é que determina o inciso 1º? Primeiro, os débitos de obrigação própria depois de responsabilidade. Ora, eu tenho 5 de obrigação própria e só 1 de responsabilidade. Eu não sei qual vai ser o primeiro, mas já sei qual vai ser o último. Isso eu já sei. Então, este aqui vai ser o 6º a ser pago. Com isso, eu obedeci o inciso 1º. Vou pagar primeiro os 5 outros, que são de obrigação própria, e depois o de responsabilidade tributária. Eu obedeci o inciso 1º. Então, agora vamos para o inciso 2º. Primeiro a contribuição, depois a taxa, por último os impostos. Então, aqui, primeiro a contribuição de melhoria. Ah, e as taxas? Aí tenho 2, Borba. E aí complicou, né? Qual delas eu vou utilizar? Imputar a ordem primeiro. Primeiro a taxa 1 ou a taxa 2? Então, nós vamos para o inciso 3º, na ordem crescente dos prazos de prescrição. Entre as taxas 1 e 2, qual que vai prescrever primeiro? 30 de abril. Então, esta será o segundo tributo a ser pago. Ah, boa, mas a taxa 1 tem valor maior, mas eu tenho que obedecer à ordem dos incisos. Certo? Então, essa daqui vai ser a terceira, a taxa 1. Bom, agora ficaram faltando 2 impostos, o ICMS e o IPVA. O inciso 1º não me ajuda muito, porque são todos de obrigação própria. O inciso 2º, que é o CTI, também não, porque os 2 são impostos. Então, vamos para a ordem crescente do prazo de prescrição. Ora, é idêntico o prazo de prescrição. Então, vamos para o inciso 4º, na ordem decrescente dos montantes. O IPVA, por ser valor maior, vai ser o 4º, e o ICMS, o 5º, a ser pago. Então, vejam como é importante observar a ordem dos incisos do artigo 163 do Código Tributário Nacional, lembrando sempre que ele só é aplicável nas hipóteses do fácil R. Bom, voltando para mim, então esta é a questão do artigo 163 do CTN. Cuidado! Só no caso do fácil R. Caso contrário, não há autoridade competente para meter o bedelho da empresa e determinar a ordem de pagamento de crédito. Muito bem. Mas acontece o seguinte.
E se forem devidos tributos para mais de uma pessoa jurídica de direito público? Porque nós vimos até agora a situação em que são devidos vários tributos para uma só pessoa jurídica. Essa resposta nós teremos na próxima aula, no nosso próximo encontro. Até lá.